Fala, coleguinha do YouTube, tudo bem com vocês? E é nesse clima de pandemia e coronavírus que eu vesti até o meu jaleco para poder contar para vocês sobre a ciência e a tecnologia no século XIX. Gente, foi a partir do século XIX que os nossos padrões comportamentais de higiene, de saúde, de limpeza das ruas, das cidades, de saneamento básico, ou seja, modelos estruturais de sociedade vão ser reformulados, né? E vários avanços científicos vão ocorrer para que essas transformações sociais chegassem, né? Então, o que acontece? A visão racional de mundo, ela passa a ser vista de forma mais aceita, porque até então, até o século XIX, as ideias de vivência e de transformação social eram todas pautadas e baseadas em modelos religiosos. Só que no século XIX a gente vai ter aí o surgimento de várias teorias científicas que vão permitir transformações muito importantes na vida humana. Tanto na questão de saúde, como eu já citei, como também nas questões tecnológicas, né? Afinal de contas, o século XIX é o momento que está acontecendo a segunda revolução industrial. E aí a gente tem a descoberta da energia elétrica, o uso do petróleo e vários outros elementos, né, que estão incorporados hoje na nossa vida, que são essenciais e que surgiram nessa época, né? Obviamente vai ter resistência da população, afinal de contas, há muitos grupos, né, vão pensar que aquilo foi um afronta a Deus, um afronta aos ensinamentos religiosos, né? Mas obviamente que esse comportamento vai ser transformado ao longo do tempo, né? Era uma questão muito de adaptação, de como se adaptar àquele novo normal do século XIX, né? Observem o quanto essas transformações sociais, elas são abruptas, né? Elas são até violentas, diga-se de passagem, violentas não no sentido de gerar guerra, até porque gerou guerra, né? Algumas dessas tecnologias aqui. Mas no sentido de necessidade humana, sabe? De relação com outros indivíduos, que vai transformar. Porque essa ciência vai mostrar que muito do modo como os indivíduos levavam a sua vida estavam incorretos, estavam errados em grandes situações, né? Sobretudo as de higiene, que eu vou dar bastante ênfase, né? Então, para facilitar a nossa vida, o que é que eu fiz? Eu montei um quadro, observem aqui, eu montei um quadro que mostra as principais transformações em cada setor da sociedade aí no século XIX. E vai ser a partir disso que eu vou argumentar com vocês, tá bom? O primeiro ponto aqui que eu coloquei, inclusive entre aspas, foi o conceito de raça, que ele vai mudar aí nesse momento, né? Que a ideia da palavra raça, ela vai vir muito de forma pejorativa até então. Eram intitulados desse modo, né, chamados dessa forma, os povos que eram infiéis, os povos que eram pagãos, os povos que não conheciam a palavra do cristianismo, né? E a partir dos estudos de Charles Darwin, né, isso tudo vai mudar. Charles Darwin vai escrever duas obras que são muito importantes para essa transformação do conceito de raça. O primeiro foi A Origem das Espécies, né? E o segundo vai ser A Origem do Homem. No primeiro, ele vai estudar a evolução dos seres vivos, né? Como você já estudou em biologia. E na segunda obra, ele vai mostrar os pontos evolutivos, biologicamente falando, da espécie humana. E é nesse momento que ele vai chegar até aquele ponto em comum lá dos seres humanos com os macacos, mas isso não significa que a gente descende do macaco, tá, gente? Que fique muito importante. Existe um ponto em comum na linha evolutiva que difere as duas espécies, tá? E ele vai chegar nesses estudos aí nessa época.
A grande questão que se coloca aqui, já vai ser a terceira vez que eu vou falar desse tema em um vídeo meu, é que vai surgir algumas ideias aí, a partir de estudos sociológicos lá do século XIX, que vão ser separatistas, né? O primeiro deles vai ser o darwinismo social, que você já sabe, né? Que é um conceito de classificação das etnias, né, dos grupos étnicos humanos a partir dos interesses e da visão e do olhar eurocêntrico. E o segundo vai ser a eugenia, né, que é a formação de uma raça pura. Ou seja, é uma distorção dos estudos de Charles Darwin. Isso vai acentuar cada vez mais o racismo, né? A xenofobia, inclusive o genocídio que ocorreu séculos antes, e que vai ocorrer, né, no período entre guerras também, vai ser justificado por ideias como essas que eu acabei de destacar. Professor, então o estudo de Charles Darwin foi ruim? Não, o problema é quem leu e leu de forma errada aquilo que Charles Darwin estudou, tá bom? Beleza. O segundo ponto que eu vou enfatizar aí é a questão do miasma. Gente, a qualidade de vida das pessoas até o século XIX era extremamente baixa e precária, tá? E as pessoas não tinham qualidade de higiene muito bem desenvolvidas como nós temos hoje, né? Nós estamos em 2020. Quantas vezes você já lavou as suas mãos hoje, né? Eu acho que eu já perdi até as contas. As nossas mãos ficam até um pouco ressecadas nesse contexto todo que a gente está vivendo, do tanto que a gente lava a mão o dia todo, né? As mãos, no caso. Para não contrair nenhum tipo de vírus, sobretudo coronavírus, que é uma doença que até então não temos a cura dela, e tem toda essa discussão em torno da questão da vacina, que eu também vou entrar nesse assunto já, porque a descoberta das vacinas também ocorreu nesse momento. E aí, os médicos até então acreditavam que as pessoas ficavam doentes por causa das impurezas que existiam na pele. Nesse momento surge Louis Pasteur, que vai desenvolver estudos ligados à microbiologia e à bacteriologia. E aí, ele vai chegar em qual conclusão com isso tudo? Quanto mais limpo e quanto mais ele conseguisse higienizar os espaços, né, ele conseguiria ter resultados satisfatórios também na conservação daquilo, né? Ele vai fazer um estudo de cultura da vida desses micro-organismos anaeróbicos, e ele vai observar que esses indivíduos, quanto mais eles ficavam em ambientes úmidos, escuros, quentes, né, eles vão se reproduzir em maior quantidade. Então isso vai ser tanto importante no setor da conservação dos alimentos, quanto também na questão da saúde humana. Eles vão estimular, então, que as pessoas tomassem mais banhos, que as pessoas estivessem cada vez mais limpas, mais higienizadas, para que elas contraíssem menos doenças, né? E isso vai gerar também uma transformação em outro setor da vida humana. Porque se o indivíduo precisa estar limpo, o espaço onde ele está também deve estar limpo, para que ele não fique doente. A partir daí, o que os governos vão fazer? A partir desses estudos de Louis Pasteur, os governos vão começar a higienizar as cidades, né? Vão começar a recolher o lixo, os animais mortos, as pessoas, os corpos humanos também, que apareciam mortos e que não tinham condições de ser enterrados, né? Que não tinham condição financeira para pagar um espaço lá no cemitério e ser encerrado. Esses corpos se empilhavam nas beiras das estradas e nas ruas dos bairros pobres. Então eles vão começar a recolher esses corpos, sejam humanos, de animais, o lixo das cidades, para poder conter o alastramento, né, o crescimento de doenças. E com isso a gente vai ter, então, um crescimento e um desenvolvimento da qualidade de vida, né?
Edward Jenner, né, que era um inglês, ele vai fazer a descoberta da vacina. E ele vai fazer isso estudando o caso da varíola primeiro, né? Porque muitas pessoas morriam de varíola aí nesse momento. Então ele vai pegar lá o vírus da carne do boi e vai injetar no corpo humano. E ele vai ver que com isso as pessoas se curavam. Só que aí nós temos um problema, pessoal, porque nesse momento, no início do desenvolvimento das vacinas, tanto as seringas quanto as agulhas eram compartilhadas. Então, ao mesmo tempo que ele estava diminuindo o problema da varíola, houve um aumento da contaminação de DSTs, por exemplo, porque o indivíduo que tinha sífilis, ele vai passar aquela doença para um indivíduo que não tinha por causa do compartilhamento de seringa. Então observem aí que nós temos um outro problema social. Quando eles percebem que esse aumento da contaminação pela sífilis era por causa do compartilhamento de seringas e agulhas, eles vão parar de compartilhar esse material. Inclusive aqui no Brasil nós temos um problema ligado a isso, né? Não nessa mesma época, mas no início do século XX, que gerou a revolta da vacina, que nós vamos falar sobre isso logo em breve, tá bom? E aí os estudos sobre a vacina vão se aperfeiçoar no século XX, que é quando eles descobrem que não podem compartilhar esse tipo de material, que todo esse material tem que ser descartável, né? Que não dá para você reutilizar materiais hospitalares, e aí eles começam a melhorar a qualidade desse produto, chegando àquele que nós temos hoje, né? Se as pessoas estavam mais limpas, se as cidades estão mais limpas, se as doenças estão diminuindo com a invenção da vacina, nós vamos também chegar a um momento onde a vida urbana e o translado das pessoas vai melhorar, que foi com o surgimento de meios de transporte, né? Nós então temos transformações tecnológicas importantíssimas no setor de transportes. Primeiro, o surgimento das ferrovias, né? A primeira estrada de ferro que surgiu em 1830 e foi a estrada de ferro que ligava Liverpool até Manchester, na Inglaterra. Nós vamos ter também o surgimento do navio a vapor, né? Que foi um estudo realizado tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. E a primeira viagem de navio a vapor foi feita do estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos, até Liverpool, na Inglaterra. Com o passar do tempo, esse navio vai ser aperfeiçoado, né? E essas viagens, né, pelo Atlântico vão deixar de ser feitos nas caravelas, né, em navio à vela, e passam a ser feitas pelos navios a vapor, né? E alguns anos antes, né, em 1820, 10 anos antes, vai ser inventado também o processo do desenvolvimento daquilo que hoje a gente chama de asfalto, né? Um senhor que se chamava John Loudon McDane, ele vai prensar, né? Ele vai compressar brita e cascalho e vai passar um rolo compressor em cima daquilo e ele vai pavimentar as estradas, né? Fazendo com que as viagens de charrete e depois do carro que vai surgir logo no começo do século XX se tornassem mais rápidas e mais acessíveis. Porque as estradas até então eram todas de terra, extremamente esburacadas, e só as carruagens com 6 cavalos, com 4 cavalos, né? Ou seja, carruagens de grande porte, conseguiam passar por essas estradas tão caóticas. E com a pavimentação das estradas, né, a partir desse processo, essas viagens vão se tornar maiores, né, mais frequentes e mais rápidas também, né? Com isso tudo, o que vai acontecer? A gente vai observar aí o conceito de tempo se tornando mais rápido. Porque observem, gente, a vida humana era ditada pela luz do dia. Só que agora um outro fator vai tornar a vida humana, né, o tempo útil do homem ao longo do dia, mais acessível, que foi o quê? A eletricidade, né? Benjamin Franklin vai
fazer o desenvolvimento do estudo do para-raio. E com esse estudo, né, vai ser possível a criação da lâmpada incandescente de corrente contínua, né, que é aquela lâmpada amarelinha que a gente utiliza até hoje em dia. Ela não é mais a mais utilizável, porque hoje a gente tem lâmpadas de todos os tipos e formatos, mas naquela época era aquela lâmpada lá que foi utilizada a partir desses estudos de Benjamin Franklin. Com o surgimento da energia elétrica, pessoal, a gente vai ter uma maior quantidade da produção nas fábricas, né? Porque se a fábrica a vapor já trabalhava 16 horas, 18 horas, agora ela não vai parar mais. Os funcionários vão rodar turnos, né? Para que a produção seja contínua cada vez mais. Depois do surgimento da lâmpada, a gente vai ter outros estudos que vai tornar possível a melhoria da qualidade da comunicação. Porque com essa lâmpada aí vai surgir também os estudos de Samuel Moore, né? E ele vai desenvolver a partir da utilização da lâmpada o código Morse, né? Que vai tornar possível a criação do telégrafo, né? E posteriormente a criação do telefone. Então observem o quanto o setor de comunicação está passando por avanços extremamente importantes no final do século XIX, né? O que torna possível, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, né? Porque durante as guerras de trincheiras, eles vão se comunicar tanto pelo código Morse, quanto pelas ligações feitas nos telefones à manivela, que eles levavam para os campos de batalha, né? Então, o que a gente está observando aqui? A comunicação, né? E a energia elétrica, elas vão começar a ganhar popularização aí nesses grandes centros urbanos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Depois vão se popularizando por outras partes do mundo. Então, com isso, gente, com a energia elétrica, com a melhoria do saneamento básico, com a melhoria da higiene humana e tudo isso, nós temos uma transformação no comportamento e na cultura dos seres humanos. Como, por exemplo, na lida, né, nas relações com os mortos. Até aquela época, as pessoas tinham uma relação mais objetiva com a morte, vamos dizer assim, tá? Mas e a religião, professor? Sim, a religião tem um papel muito importante aí nos rituais de passagem da vida da terra para a vida eterna, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que a relação romântica que nós temos com a morte hoje vai surgir nesse momento. E uma outra coisa que vai surgir nessa época aí é a dissociação do corpo e da alma. Porque até então eles pensavam que corpo e alma, depois que morria, era enterrado e que Deus elevava aquilo para o céu, né? E é só no século XIX, com os estudos e com o avanço da medicina, né, dos estudos da biologia, da ciência de um modo geral, que nós vamos ter essa dissociação. Corpo é corpo, alma é alma, né? Vai se tornar possível, né, os estudos com o corpo humano. Porque até então a religião proibia, né, que os indivíduos abrissem os corpos, porque se você está abrindo o corpo, você está violando o templo do Espírito Santo. Então, o corpo não vai para o céu se você fizer aquilo. A partir dessa transformação de comportamento, né, e dessa relação com os mortos, a gente vai ter essa dissociação. Corpo é corpo e alma é alma. Como eu disse para vocês, o conceito de tempo também se tornou mais acelerado. Por quê? Porque o transporte está sendo maior e mais rápido, né? O tempo da vida humana cresceu mais, porque agora você não precisa ficar em casa à noite porque você só tem um candeeiro, uma luz a gás. Não, as cidades estão iluminadas, né? É nesse momento, por exemplo, que Paris vai ganhar o título de cidade-luz. Durante o contexto da Belle Époque, né, da Belle Époque, a cidade vai ser reurbanizada, vai passar pela criação
de espaços de iluminação, né? Porque a luz se torna um símbolo de avanço tecnológico, né? E as exposições de tecnologias que eram feitas nos grandes salões, que inclusive ocorrem até hoje, vão se tornar um hábito. Então houve também uma expansão da vida social, né? Com o surgimento da energia elétrica. Porque a vida do homem era ditada pela luz do dia. Agora, como ele tem luz à noite, ele pode manter também outras relações, né, sociais durante a noite. E eu não tô falando só da vida noturna, da boemia, não, tá, gente? Eu tô falando também do trabalho, eu tô falando também da criação de hospitais, porque os hospitais até então eram dentro de conventos, né? E agora os hospitais podem ser espaços públicos, né? Com essa questão da higienização, do saneamento básico. O trabalho dos médicos se torna maior e com mais qualidade. Observem que essas transformações da ciência e da tecnologia no século XIX trazem consequências até hoje no século XX, porque as relações sociais que nós temos hoje vão surgir aí, tá bom? Gostou desse vídeo? Compartilha ele do grupo da sua sala de aula, mostra ele para os seus amigos e vamos tornar essa discussão cada vez maior, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e lavem as suas mãos!